converti através de um missionário da Nova Zelândia que veio visitar o meu país. Desde o dia da minha conversão, eu e a minha esposa começamos a orar sem parar, por ter descoberto o verdadeiro caminho. A gente orava muito juntos e o nosso coração pegava fogo, até que um dia um anjo apareceu para mim e a minha esposa. Ficamos de boca aberta e imóvel. Quando meu espírito saiu do corpo, o anjo disse para minha esposa cuidar de mim, enquanto ele levaria o meu espírito. O objetivo do meu arrebatamento é salvar as almas do meu país, que foi tomado pela feitiçaria indígena, onde tem rituais de canibalismo. O anjo me conduziu até o inferno através de um túnel. Quando eu cheguei ali, eu senti dores insuportáveis, dores internas e sem fim. Uma tristeza profunda despedaçava minha alma. Eu senti grande desespero com o tormento interior. Um lugar cheio de pestes, doenças, lepras, câncer e outros tipos de enfermidades. O fogo consumia as almas igual madeira e palha. O tormento na consciência e o remorso eterno pelos pecados praticados são terríveis. O fogo ultrapassa as almas e queima de dentro para fora. As almas têm ódio de Deus e blasfemam e amaldiçoam por estarem ali. Eu vi prisões subterrâneas no chão, parecendo poços profundos. Também vi covas no inferno que cobrem uma pessoa totalmente. O caminho que eu andava como anjo é cheio de buracos, e cada buraco daquele tem uma pessoa dentro. Eu vi pessoas impuras, orgulhosas, soberbas, desobedientes e cheias de inveja. Ali os seus pecados são transparentes, porque o inferno obriga que todo o mal praticado na terra seja exposto diante dos praticantes. Eu vi casas de torturas pegando fogo. Eu fiquei espantada e com muito pavor. Eu vi ilhas no inferno cercadas de sangue e fogo. Eu também vi um grande deserto, onde os demônios são mestres das ilusões e fazem aparecer água e uma árvore de frutos para enganar as almas. Eu vi o vale das cabeças de pessoas que foram arrancadas por usarem elas para fazer o mal. Essas cabeças estavam vivas e suas bocas gritavam por socorro. As chamas do chão queimavam essas cabeças. Pessoas de mentes impuras eram atormentadas nos cérebros. Eu vi os demônios que dominam a Nova Guiné. O meu país é controlado por uma variedade de demônios. Cada país tem os seus demônios e principados. Eu vi uma variedade de demônios que oprimem a minha nação. São horríveis, parecem monstros de filme de terror. Eu vi um demônio que age no ritual indígena de meu país. Vi o principado da Nova Guiné, que está controlando todo o país, dando ordem aos demônios para destruir a nação. O meu país, por ter poucos evangélicos e mais feitiçaria, se torna mais fácil para os demônios trabalharem. Eu vi quando o principado ajoelhou-se diante do trono de Satanás e prometeu que não iria deixar os missionários de outros países entrarem lá, dentro do meu país, para ganhar almas. Também vi demônios furiosos por causa de alguns cristãos de outros países que conseguiram entrar ali. Eu vi um feiticeiro do meu país fazendo uma conexão com o inferno para receber poderes. Também vi Satanás assistindo às almas sendo atormentadas. Ele se alegrava com o sofrimento daquele povo e dava gargalhadas que estremeciam o inferno. Eu vi demônios mirins subindo para a terra para destruir as crianças. São milhões deles que atuam na terra. Eu vi pessoas que praticavam canibalismo no inferno. No meu país, muitos índios que não viram a civilização praticam esse costume. São muitos que estão indo ao inferno. Falta mais evangelismo para essa nação. Os demônios faziam ilusões óticas para enganar as almas. O anjo me mostrou como as pessoas do meu país estão caindo aos milhares no inferno. O anjo me trouxe de volta e disse que meu testemunho vai livrar muitas almas do inferno,
Mas os demônios vão se levantar contra a minha vida, e grande será a prova que vai vir. Mas eu iria amadurecer na minha vida espiritual. E ainda era novo convertido e, junto com a minha esposa, procuramos uma igreja. Eu estava trabalhando em uma empresa, ajudei o pastor financeiramente a reformar e a aumentar o tamanho da igreja. Mas a prova veio 6 meses depois do meu arrebatamento. Os demônios não estavam felizes por eu ter ido ao inferno. Fui demitido da empresa e não consegui mais ajudar o pastor na reforma da igreja. O pastor e a igreja, que estavam tão próximos de mim, já não tinham mais interesse nos meus projetos. A importância que eu tinha na igreja acabou. Eu morava de aluguel e pedi ajuda para os membros. Ninguém me ajudou e fui despejado com a minha esposa para a rua. A gente dormia na rua, ficamos sem teto. Viramos moradores de rua e nos alimentávamos das doações que o povo dava para nós. Graças a Deus, nunca passamos fome. Deus usava pessoas para levar os alimentos para nós. Eu disse para minha esposa voltar a morar com seus pais, pois já tinha 6 meses que a gente morava na rua. Ela disse que iria ficar do meu lado. Caso não aguentasse mais, voltaria a morar com os pais. A gente não estava indo para a igreja porque não conseguíamos água suficiente para tomar banho. Passamos frio e tomamos chuvas e a igreja nos abandonou. Um dia me esforcei tanto para conseguir comida que fiquei doente, por ter perdido muita energia do corpo sem me alimentar. Eu deitei no chão e fechei os olhos. A minha esposa disse que meu coração parou de bater. O meu espírito estava do lado do meu corpo. Um anjo me pegou pela mão e me conduziu até o céu. Eu entrei pela porta da morada santa, a morada do Eterno, onde vivem os santos. Os cristãos que já partiram vivem naquele lugar. Desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Todo cansaço, decepções e fadigas acabarão naquele lugar. Tudo é pleno naquele lugar lindo. O anjo me deu maná para eu comer e disse: sejas bem-vindo. O anjo disse que a minha ida até o céu não teria volta, mas a oração da minha esposa subiu até o céu. Eu e o anjo vimos uma bola de fogo que chegou até ali e foi em direção ao trono de Deus. O anjo disse: quando a oração chega até aqui, somos obrigados a cumprir o pedido. A sua esposa quer que tu volte para ela. Foi uma oração poderosa dirigida a Deus, pedindo o seu retorno à terra. Quando o anjo disse isso, o meu espírito desceu em alta velocidade para a terra. Quando acordei, estava nos braços da minha esposa. Meu corpo estava molhado das suas lágrimas. Eu fiquei muito feliz com seu gesto de amor, mas depois percebi que não foi uma boa ideia voltar ao sofrimento, sendo morador de rua. Eu falei para ela onde eu estava e disse que não era para fazer oração pedindo a minha volta. Com o maná que eu comi do céu, eu estava farto, igual Elias, pronto para caminhar 40 dias. As provas começaram a nos assolar. A insegurança começou a aflorar e controlar as nossas vidas. As emoções negativas impediram que eu enxergasse a Deus. A minha mente não deixava pensar um pouco em Deus. A velocidade dos meus pensamentos, preocupantes, acelerava a minha cabeça. Aqueles pensamentos negativos acumulados em minha mente me deixavam impaciente e nervoso. Essa situação me pegou desprevenido quando eu enfrentei a prova. Minhas reações foram inesperadas. Eu não sabia como agir. A palavra de Mateus 6, verso 34, estava em minha mente, para não me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu me preocupava demais com o dia de amanhã. Eu pensava comigo, como será o meu dia? Passamos pelo vale das provações. Ficamos decepcionados com as pessoas de caráter difícil, que marcaram as nossas vidas com amarguras. Sentimos as dores das críticas dos membros que riam da nossa situação e ficavam felizes. A necessidade financeira não doeu mais do que a zombaria. Os demônios usaram membros da nossa igreja para nos causar aflições. Mesmo com toda essa provação,
nunca deixamos ir embora a nossa capacidade de amar. Passamos no deserto e ficamos na expectativa de pessoas da nossa igreja nos oferecerem alguma ajuda financeira. Quando eu estava trabalhando, eu ajudei muito a igreja financeiramente. Agora, numa situação difícil, não fomos retribuídos por aquilo que fizemos pela obra. Eu pensei em ir na igreja desabafar, mas em uma noite o Espírito Santo me visitou e disse para não falar nada. As coisas não vão se resolver dessa maneira. Agir por impulso não é a solução. Tem que ter coerência e não deixar ser levado pelas emoções. A minha esposa não aguentou ficar morando na rua e eu a mandei para a casa dos seus pais. E ela foi e esperou a minha situação melhorar. Tive dificuldades no casamento por estar desempregado. Viver a dois sempre vai ter algum desentendimento, que logo é resolvido com um diálogo. A vida é igual um jogo, às vezes ganha e às vezes perde. Houve momentos que na minha casa tinha grande fartura, como também faltava alimento, mas nunca passamos fome. O ganhar é bom e faz a fé crescer, mas o perder lhe fortalece e lhe deixa perto de Jesus. Isso faz você vencer as provas. Viver uma vida sem dificuldade não existe. Os falsos profetas tentam esconder essa realidade. Para eles, os cristãos têm que viver em abundância e não sofrer. Por todo o sofrimento que passei, não fiquei diferente para com meu Deus. A igreja onde a gente congregava enxergava a nós como se fôssemos membros. No vale difícil, nenhum membro deu uma palavra amiga. Alguns nos apontavam e julgavam. Eles diziam que fomos castigados por Deus pelos nossos pecados. Nós fomos injustiçados, humilhados, e todos desconfiavam de nós. O próprio povo da igreja nos crucificava. Ficamos tristes, mas não deixamos as emoções nos controlar. Aprendemos a gerenciar nossa natureza do pecado para não cometermos loucuras. A igreja observava se a gente ainda era servo de Deus. A nossa vizinhança não acreditava que a gente ainda era convertido, com toda essa miséria. Eu estava morando na rua sozinho. Você é definido por aquilo que vive, não por aquilo que prega. Eu não sou perfeito e eu tenho os meus erros, como qualquer ser humano. Apesar de viver uma vida santificada, eu não faço mais o que fazia quando estava no mundo. Aquelas reações pecaminosas não habitam em mim. Na prova, a minha mente ficou oprimida e passei a ter conclusões de acordo com as minhas frustrações. Na minha concepção, eu pensava que a prova nunca teria um fim. Os problemas financeiros não me deixavam orar a Deus por deixar minha mente preocupada. A minha oração não tinha aquela precisão. Naquela situação, eu me lembrava de meus pais. Eles já morreram e, quando ainda viviam, me ajudavam. As suas mortes foram uma perda que demorei para aceitar. Eu queria que eles fossem imortais. Se você que me ouve perdeu seus pais, aceite que nada nessa vida terrena dura para sempre. As pessoas morrem, crianças crescem, amigos vão embora e perdemos entes queridos. Tudo isso faz parte da vida, é a lei do desapego. Não podemos ser tão apegados com as pessoas e nem com as coisas dessa terra. Aceite a lei natural da vida criada por Deus e tenha tranquilidade para enfrentar a situação com coragem. Sofri muito por ter focado no meu passado, pensando naqueles amigos que eu tanto confiei. Eles me abandonaram e, mesmo sendo doloroso para mim, aceitei esse passado triste. Aprendi a perdoar e a amar. Com todas as dificuldades que eu tenho em confiar nas pessoas, eu superei as feridas com paciência. Eu tive compaixão deles e esqueci o que eles fizeram por mim. O que eles falaram que ajudaria a mim e a minha esposa e não cumpriram. Estão perdoados das suas obrigações. Não podemos agir diferente daquilo que pregamos.
Palavras não definem o meu caráter, mas aquilo que nós fazemos. Hoje eu não coloco expectativa nos outros, esperando alguém suprir as minhas necessidades. Mesmo sem confiar nos irmãos, eu não os desprezo. Deus colocou outros irmãos em nossas vidas. Só porque alguns crentes nos fizeram sofrer, não significa que os outros crentes vão fazer a mesma coisa. Ninguém tem a mesma natureza. Eu tinha muito apego exagerado ao materialismo e isso impediu que eu crescesse espiritualmente. Deus me testou naquilo que eu era apegado. Deus tocou no coração de um empresário para oferecer um emprego para mim. Deus me exaltou na frente daqueles que tentaram destruir o meu ministério e torciam pelo meu fracasso. Eu consegui um cargo de pastor na igreja. Comprei uma casa e não fui vingativo com as pessoas que me perseguiram. Eu não deixei o meu ego aparecer nos bons momentos. Não joguei a culpa naqueles que me criticaram. Para ter uma vida feliz não é o dinheiro ou ser reconhecido pelas igrejas ou pelo mundo. A felicidade é Jesus, o verdadeiro responsável pelo seu sucesso. As opiniões dos outros levarão você para o sofrimento. Hoje eu sou uma pessoa serena, de equilíbrio emocional e firme na fé. Tenho controle das emoções e perseguições não me abalam. Eu evito discussões que causam confusão. Quando começo a ficar nervoso com insultos, eu peço para Deus controlar o turbilhão de emoções dentro de mim. O Espírito Santo me acalma e só depois que vou resolver os problemas. Antes de dialogar com a pessoa, eu deixo Deus esfriar o vulcão que está em mim. Ele controla as minhas emoções e domina os meus impulsos. Agir com a cabeça agitada não é a mesma coisa do que com a cabeça tranquila. Aqueles que deixam a fúria dominar os seus corações agirá como animais. Eu orei a Deus para Ele tirar essas emoções. Hoje eu consigo me dominar. Todo agitamento e nervosismo que eu tinha foram tratados pelo Espírito Santo. Confio mais em Deus e compreendo o trabalho dele e reflito como ele age na minha vida. Busco a Deus e procuro conhecer a sua natureza. Ele é maior na minha vida. Estou contente com Jesus. Amamos as pessoas e colocamos-las em níveis de grande importância. Quando eu fui arrebatado para o inferno, eu vi pessoas sofrendo e eu não podia ajudar e tirá-las daquele lugar. Se eu posso fazer alguma coisa, é por aqueles que ainda vivem. Muitas pessoas seguem a sua vida normalmente, sem noção que existe um inferno à sua espera. Talvez você seja uma pessoa honesta e de boa conduta, que caminha em direção ao inferno sem saber. O fato de não entregar sua vida a Jesus coloca sua alma em condenação. Para você, ouvinte, que ainda não é convertido, não importa o quanto as suas obras são boas, vocês precisam entregar suas vidas para o único que pode dar a vida eterna. Eu não quero que se percam. Eu peço a vocês, não vão para o inferno. Esqueça o passado ruim que aconteceu com você. Viva o presente. Deus tem algo para realizar em cada vida. Essa é a realidade que Ele oferece para cada um. Perdoa quem lhe magoou. Esqueça-se das pessoas que fizeram feridas em seu coração. Os que lhe abandonaram pode ter deixado você decepcionado, mas o que importa é que Jesus não lhe abandonou. O seu Espírito está ao seu lado e consola a sua vida. Recomece a sua vida outra vez. Olhe para trás, não para se lembrar do seu sofrimento, mas para reconhecer o que Deus fez na sua vida. Que o amor de Deus superabunde em sua vida. Amém.